Hoje nós vamos corrigir o exercício no livro de História. Então, abra as páginas 55 a 57 e acompanhe a correção no vídeo, ok? O primeiro parágrafo. A qualidade da água. Você já refletiu sobre a qualidade da água que você, sua família e seus amigos consomem diariamente? Deve ser uma água boa, né? Uma água fresquinha, limpa, gostosa, não é? Saudável. Continuando, entre o final do século XV e o início do século XVI, as longas viagens a bordo das caravelas eram cheias de perigos e dificuldades. Leia o texto a seguir, que trata de um problema muito comum durante essas viagens. Então, o texto aqui está falando sobre a qualidade da água que os portugueses consumiam durante as viagens que eles faziam. Então, vamos continuar aqui a letra A, e diz o seguinte: como a água era armazenada nas embarcações? Qual era a situação da água depois de alguns dias de viagem? Tem duas perguntas aí, tá? Então, a letra A, vamos responder. Como a água era armazenada nas embarcações, voltando no texto, tá? O texto diz que elas eram armazenadas em tonéis de madeira acondicionados nos porões. O que dizer isso? Que eles pegavam a água, colocavam dentro de tonéis de madeiras. O que é tonéis? Parece um camburão. Então eles colocavam e lacravam, e esses tonéis iam tudo para os porões. Não é? Por que eles faziam isso? Porque eles não podiam beber água do mar, porque justamente, óbvio, era salgada, não é? E continuando a pergunta, qual era a situação da água depois de alguns dias de viagens? Como essa água ficava, gente? Já que eles colocavam nos tonéis, como ficava essa água depois que eles tiravam para beber? Então, a água era muito quente e fétida. O que quer dizer fétida? Você já pensou você beber uma água quente e mal cheirosa, fedorenta? Então, era assim que ficava a água deles, tá? Fétida é isso, é fedorenta, tá? Letra B. Qual foi a atitude dos indígenas quando experimentaram a água oferecida pelos portugueses? De qual fonte histórica foi coletada essa informação? Vamos na primeira, porque tem duas perguntas aí. Qual foi a atitude dos indígenas? Os indígenas, eles cuspiram o líquido. Claro, você já pensou? Eles viviam num lugar onde tinha água fresquinha, limpa, não é? Gostosa a água do nosso território, não é? Nos rios. E aí eles vão beber aquela água, é claro que eles iam fazer isso, tá? E continuando, a letra B diz o seguinte, continuando a questão da letra B, diz o seguinte: de qual fonte histórica foi coletada essa informação? Como o texto diz, conforme narra a carta de Pero Vaz de Caminha. Então, a fonte histórica que eles tiraram toda essa informação foi da carta de Caminha, tá? A carta de Pero Vaz de Caminha. Continuando, vamos lá. A letra C diz o seguinte: o que pode acontecer se ingerirmos água ou alimentos estragados? Então, é óbvio que isso vai o quê? Prejudicar a nossa saúde, não é? Vai nos trazer muitas doenças, porque a água ela é essencial. E se ela não for de qualidade, o nosso organismo vai reagir. Então, aí diz o seguinte: reflitam, converse com os colegas sobre os riscos que corremos nessa situação. Reflitam também sobre o que pode ser feito para solucionar o problema de pessoas que não têm acesso à água de boa qualidade. Então, isso aqui era para nós refletirmos, mas já que nós não estamos juntos, nós podemos, não é, pensar sobre isso. E você vai escrever, tá? O que é que pode ser feito? Aí, não é, crianças, aí tem que ser feito muitos investimentos para as pessoas, essas que não têm acesso, ter uma água de boa qualidade, tem que ter uma boa infraestrutura, né, para ter uma água tratada. Então, isso aí também depende do governo, não é só de nós, tá ok? Continuando o exercício, o número 1 aqui, observe no mapa as rotas das expedições de Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral.
Aqui nós temos o mapa, que é o mesmo que tem no seu livro. A letra A diz o seguinte: descreva as rotas realizadas por Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Que locais cada uma das expedições visitou antes de chegar ao seu destino? Primeiro eu vou explicar para vocês aqui a rota, para depois nós voltarmos às respostas. Vamos ver a rota de Vasco da Gama. Ele saiu de Lisboa, aqui em Portugal. Ele fez o sentido sul, contornou o Cabo da Boa Esperança, fez a primeira parada aqui em Sofala, depois em Melinde e depois parou aqui em Calicut, aqui nas Índias, tá? Então, Vasco da Gama fez o quê? 3 paradas. Pedro Álvares Cabral também saiu de Portugal e Lisboa. Ele fez uma parada aqui, não é? Em Porto Seguro. Também contornou o Cabo da Boa Esperança, fez a parada aqui em Sofala, depois Melinde e Calicut. Então, Pedro Álvares Cabral fez o quê? 4 paradas. Então, vamos ver aqui o exercício. A resposta você pode fazer assim: rota de Vasco da Gama, Lisboa, Sofala, Melinde, Calicut. Então, são 3 paradas. Rota de Pedro Álvares Cabral, Lisboa, Porto Seguro, Sofala, Melinde e Calicut. Então, são 4 paradas, tá? Letra B. Qual é a diferença entre as rotas de Vasco da Gama e Cabral? É o que eu falei aqui. O Pedro Álvares Cabral, ele fez uma parada aqui. O Vasco da Gama não. Então, é essa a diferença aqui, tá? Você vai colocar aqui a parada de Cabral em Porto Seguro. Então, aqui, essa questão. Número 2, explique por que as especiarias tinham um alto valor comercial para os portugueses no século XV. Porque eram usadas para conservar e melhorar o sabor dos alimentos, além de servirem de remédio contra diversas doenças. Então, isso aí que era, não é, o valor comercial das especiarias. Número 3, como os indígenas são descritos no trecho da Carta de Caminha, apresentado na página 53, como é que Caminha descreveu, assim que eles viram os indígenas, como foi que ele viu, como foi a percepção dele? Então, vamos ver aqui. Como pessoas de pele avermelhada, com rostos e corpos bem feitos e com cabelos lisos e raspados por cima das orelhas. Ok? Então, isso aí era comum, era da cultura deles, né, dos indígenas, usarem, né, o cabelo assim raspado. E pele avermelhada, não existe pele vermelha, quer dizer parda, tá? Então, vamos ver aqui, número 4. Porque em 1500, a coroa portuguesa não demonstrou grande interesse em explorar o Brasil? Marque com X na resposta correta. Então, é essa aqui. Não é por que não demonstrou grande interesse em explorar o Brasil? Porque a coroa portuguesa havia descoberto um novo caminho marítimo para a Índia, local onde podia obter especiarias. Então, o Brasil não interessava no momento, eles só tomaram posse e depois foram para as Índias, porque era esse o interesse deles, era as Índias, de fazer comércio, não é, com as Índias. Número 5. O trecho da carta relata a percepção que Caminha teve sobre os povos que aqui viviam. Em sua opinião, como os indígenas descreveriam esse encontro? Se fosse você que fosse um indígena, como é que você iria descrever os portugueses, né? Porque os portugueses, na Carta de Caminha, eles descrevem como é, né? Como eles viam, né, os indígenas. E você, como é que, se fosse você um indígena, como é que você descreveria? Será que você ia dizer, é um povo estranho, muito branco, e estão bem vestidos e estão falando uma língua estranha? Será que é assim que você ia falar? Essa resposta é pessoal, então você é que vai criar, não é? Você vai imaginar e vai criar essa resposta, tá ok? Então, aí mais uma correção do exercício.